Olá, alunos. É um prazer estar aqui novamente para darmos continuidade às videoaulas sobre matemática básica, com o intuito de revisar para ter um bom desempenho na prova presencial. Iremos resolver a questão número 1. A expressão onde a razão 4x mais 8 sobre x ao quadrado mais 3x sobre 2 mais 3x menos 3 sobre x ao quadrado menos 1 para x diferente mais ou menos 1, x diferente menos 2 é equivalente a. Se você observar, esse x diferente mais ou menos 1 e x diferente menos 2, eles são condições de existência, uma vez que o denominador não pode ser zero. Então ele está gerando, e com isso a gente já tem as raízes dessa situação denominador. No primeiro momento, teremos que fatorar cada expressão algébrica dessa natureza para que tenhamos como simplificar e assim obter o resultado final. Na primeira situação, temos 4x mais 8 e verificamos que o 4 é um fator comum, ou seja, podemos colocá-lo em evidência. No segundo momento, a gente tem um x ao quadrado mais 3x mais 2, que é um polinômio de segundo grau. Temos que lembrar que temos a forma reduzida de um polinômio de segundo grau. A forma reduzida de um polinômio do tipo ax2 mais bx mais c é a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, em que x1 e x2 são raízes da equação x ao quadrado mais bx mais c. Logo, substituindo os valores das raízes, temos que 1, uma vez que é a, que multiplica x menos menos 1, que é uma das raízes, x menos menos 2, que é a segunda raiz. Fazendo o jogo do sinal, menos com menos vai dar mais, então teremos 1 que multiplica x mais 1, que multiplica x mais 2, onde 1 é um termo, elemento neutro na multiplicação, ficamos com x mais 1, que multiplica x mais 2. A terceira, a gente vai usar a mesma metodologia que usou na primeira, onde veremos que os 3 é um fator comum. Com isso, colocando 3 em evidência, fica 3 que multiplica x menos 1. Nessa quarta, que é o x ao quadrado menos 1, logo veremos que isso é uma diferença de quadrados. E toda diferença do quadrado do tipo a ao quadrado menos b ao quadrado é dado por a mais b, que multiplica a menos b. Sendo assim, x mais 1 que multiplica x menos 1. Com isso, substituindo os valores fatorados, obtemos x que multiplica x mais 2 sobre x mais 1 vezes x mais 2, mais x que multiplica x menos 1 sobre x mais 1 vezes x menos 1. Onde, como estamos fazendo a relação de produto entre numerador e denominador, podemos simplificá-los e obtemos 4 sobre x mais 1, mais 3 sobre x mais 1. Como os denominadores são iguais, podemos efetuar os numeradores dessa forma, 7 sobre x mais 1. Iremos agora dar início à resolução da questão número 2. Um prêmio em dinheiro foi dividido em 3 pessoas. A primeira recebeu 1/4 do valor do prêmio, a segunda recebeu 1/3 e a terceira ganhou R$1.000. Determine o valor total desse prêmio. Ficaria mais justo se ficasse claro na questão que a terceira ganhou os R$1.000 restantes. Mas fica subentendido isso matematicamente. Seja x o valor total do prêmio. Assim, a primeira pessoa recebeu x sobre 4. A segunda recebeu x sobre 3.
A terceira, como a terceira recebeu os R$ 1.000 restantes, temos que a soma dos termos recebidos por cada um totaliza o prêmio. Ou seja, x mais 4 sobre x mais 3 mais 1.000 igual a x. Tirando o mínimo entre 4 e 3, obtemos 12. 12 dividido por 4, 3 que multiplica. 12 dividido por 3, 4 que multiplica x. 12 que dividido 1 dá 12 que multiplica 1.000. 12 dividido por 1 dá 12 vezes x, 12x. Como os denominadores são iguais, podemos afirmar que os numeradores também os são. Com isso, ficamos com 7x mais 12.000 igual a 12x, trazendo 12x para o primeiro membro, ficamos com 7x menos 12x igual a menos 12.000, ou seja, menos 5x igual a menos 12.000. Multiplicando por menos 1, obtemos 5x igual a 12.000, x, 5 está multiplicando, passa dividindo, ou seja, x igual a 2.400. Iremos dar início à resolução do exercício número 3. Em pesquisa feita com um grupo de pessoas sob preferência por futebol ou natação, 2/5 escolheram futebol, enquanto 1/4 das restantes indicou natação. Sabendo que 72 pessoas não optaram por nenhum desses dois esportes, quantas pessoas foram consultadas? Resolução. Seja x o número total de pessoas consultadas. Assim, o número de pessoas que escolheram futebol é 2/5 de x. Já as que escolheram natação, ela fala que é 1/4 das restantes. Se já foram consultadas 2/5 de x que optaram por futebol, restam 3/5 de x. E, portanto, 1/4 de x que multiplica 3/5 de x. E como 72 pessoas não optaram por nenhum desses dois esportes, temos que a soma dos que optaram por futebol com os que optaram por natação e aqueles que não fizeram a opção por nenhum desses dois esportes, totaliza o total de pessoas. Com isso, 2x sobre 5 mais 1/4 que multiplica 3x sobre 5 mais 72 é igual a x. Resolvendo essa expressão, nesse segundo termo, pegamos 1 vezes 3x igual a 3x, 4 vezes 5, lembrando que o produto de frações, numerador por numerador, denominador por denominador. Como temos somas de fração, tirando um mínimo entre 20 e 5, obtemos 20 como resultado, e fazendo as expressões 20 dividido por 5, 4 que multiplica 2x, mais 20 dividido por 20, 1 que multiplica 3x, mais 20 dividido por 1, 20 que multiplica 72, 20 dividido por 1 dá 20 que multiplica x. Ou seja, 8x mais 3x mais 1.440 sobre 20 igual a 20x sobre 20. Como temos uma igualdade de razões em que os denominadores são iguais, podemos afirmar que os numeradores também os são. 11x mais 1.440 igual a 20x. 11x menos 20x igual a menos 1.440, que a gente fez uma mudança de membros. Obtemos menos 9x igual a menos 1.440. Multiplicando por menos 1, obtemos 9x igual a 1.440. Ou seja, x é igual a 1.440 por 9. E, portanto, podemos afirmar que x é igual a 160. Iremos agora resolver a questão número 4. Sejam os números x e y tais que a proporção 24 sobre x igual a 18 sobre 12 e y sobre 4,8 igual a 6 sobre 0,8, determine o valor da razão x sobre y. Nessa resolução, primeiro resolveremos a proporção em que envolve x,
Usando a propriedade produtos meios igual a produtos extremos, obtemos 18x é igual a 24 que multiplica 12. Ou seja, 18x igual a 288. Como 18 está multiplicando, passa dividindo, x igual a 288 sobre 18 e, portanto, x igual a 16. Em seguida, iremos resolver a proporção em que envolve y. Mas observem que os denominadores dessa proporção, elas são números decimais. Por proporcionalidade, podemos multiplicar esses denominadores por 10, onde obteremos y sobre 48 igual a 6 sobre 8. Me valendo novamente da proporção, da propriedade produtos meios igual a produtos extremos, temos que 8y igual a 48 vezes 8, 8y igual a 288, y igual a 288 sobre 8, y igual a 36. E, portanto, a razão x sobre y, substituindo os valores, 16 sobre 36, como podemos simplificar por 4, obtemos 4 números. Iremos dar início à resolução do exercício número 5. Agora temos umas questões de regra de 3. Um avião consome 400 litros de gasolina por hora. Calcule o consumo dessa aeronave em 3,5 horas de voo, ou seja, 3 horas e meia. Na resolução, teremos que estar ciente que temos que organizar as grandezas. Consome 400 litros em 1 hora. Logo, pergunta-se quantos litros serão consumidos em 3 horas e meia. Primeira coisa que iremos observar é que temos que dar ênfase à grandeza em que está a incógnita x. A outra, a gente, nesse primeiro momento, iremos nos preocupar num sentido se ela aumentou ou diminuiu. Logo, fica claro que de 1 para 3,5 ela aumentou. A pergunta ela tem que ser feita em função do número de litros. Ou seja, se um avião consome 400 litros em 1 hora, então em 3 horas e meia serão consumidos mais ou menos do que 400 litros. Ao responder essa questão, veremos que mais do que 400 litros. Com isso, a resposta fica mais, e isso nos dá a condição que, porque esses sinais são iguais, elas são grandezas diretamente proporcionais. Sendo assim, temos que 400 sobre x, como são grandezas diretamente proporcionais, iremos permanecer com a mesma ordem, ou seja, 1 sobre 3,5. Usando da propriedade, temos x que multiplica 1 igual a 400 vezes 3,5, x igual a 1.400. E, portanto, serão consumidos em 3 horas e meia um total de 1.400 litros de combustível. Iremos dar início à resolução da questão número 6. Também de regra de 3, o motorista fez certo percurso em 6 dias, viajando 8 horas por dia, com a velocidade média de 70 km por hora. Determine a velocidade média para refazer esse mesmo percurso em 8 dias, viajando 7 horas por dia. Iremos observar que essa questão tem uma diferença da questão número 5. Onde a questão número 5 ela tinha apenas 2 grandezas, e por isso poderíamos classificar como uma regra de 3 simples. Nessa a gente já tem a grandeza dias, velocidade e carga horária diária. Então, com isso, a gente já tem mais de 2 grandezas, e ela recebe a classificação de regra de 3 composta. Mas não temos que nos preocupar, uma vez que a resolução de uma questão de regra de 3 composta se faz pelo conhecimento de simples. Então, temos que em 8 dias, qual velocidade em 8 dias? Eu tenho uma carga horária de 7 horas diárias. Observem, dê ênfase aonde tem a incógnita, e agora iremos observar as grandezas, se aumentaram ou se diminuíram.
De 6 para 8 teve um aumento. Ó. Já de 8 horas para 7 horas houve uma diminuição. Isso não pode ser dito na relação de grandeza diretamente ou inversamente, que eles não estão sendo comparados a relação dias com horas, e sim dias com velocidade e após horas com velocidade. Para isso é necessário que quando for feita a pergunta dias em relação à velocidade, que a gente tenha como uma constante da carga horária diária. Então não iremos utilizar isso para a resposta dessa pergunta que iremos fazer. Se um motorista fez certo percurso em 6 dias com velocidade média de 70 km por hora, então em 8 dias fará o mesmo percurso com velocidade média superior ou inferior a 70 km por hora. Observe, já que ele foi mais lento, ele levou mais dias, observa que ele foi com a velocidade menor, ou seja, inferior a 70 km por hora. Com isso, posso marcar que a velocidade é menor e já temos a noção, já que são sinais diferentes, que a grandeza dias com velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Agora faremos a comparação da quantidade de horas dias para a velocidade. Com isso, a outra grandeza ficará constante. Perguntando, se um motorista fez certo percurso em 8 horas por dia com velocidade média de 70 km por hora, então em 7 horas por dia fará o mesmo percurso com velocidade média superior ou inferior a 70 km por hora. Já que ele gastou menos tempo, é necessário que a velocidade seja superior. Ou seja, coloquei um sinalzinho de mais, representando que houve aumento da velocidade. Note que também os sinais são diferentes, o que me remete a dizer que são grandezas inversamente proporcionais. Sendo assim, feito a análise de todas as grandezas, iremos montar a equação. Então, começando sempre pela incógnita, 70 sobre x é igual. Nessa relação de dias, eu não tenho que me preocupar mais com a grandeza dias, e sim com o quantitativo. Observe, já que é menos e mais, são sinais diferentes, eles estão dizendo que essas grandezas são inversamente. Eu não vou na ordem 6 e 8, e sim na ordem 8 para 6. Quando a regra de 3 é composta, a partir da primeira grandeza, as grandezas serão todas elas multiplicadas entre si. Ou seja, quando eu for colocar a relação horas, 7 e 8, como são grandezas inversamente proporcionais, iremos ler não 8 para 7, e sim 7 para 8. Observe também que todos os valores aqui no numerador, eles podem ser cancelados com os valores no denominador, a técnica de cancelamento. Fazendo isso, obtemos 70 sobre x igual a 7 sobre 6, usando a propriedade produto dos meios igual a produto dos extremos, obtemos 7x igual a 6 vezes 70, ou seja, x é igual a 420 sobre 7, x igual a 60. Logo, podemos afirmar que será necessária uma velocidade média de 60 km por hora para que ele refaça esse mesmo percurso em 8 dias, viajando 7 horas por dia. Iremos dar início à resolução da questão número 7. A cantina da Secretaria de Obras do município de Arara comprou um refrigerador cujo preço de pauta é R$ 2.500. Como o pagamento foi feito à vista, houve um desconto de 7,5%. Calcular o valor pago após o desconto. Essa questão trata-se do assunto chamado porcentagem, mas a resolução de porcentagem ela requer um conhecimento de regra de 3 simples. Observem, se 2.500 representa 100%, queremos saber quanto representará 7,5%. Novamente, damos ênfase e verificamos que o valor da porcentagem diminuiu. Observem,
Se 2.500, se 100% representa 2.500, 7,5% representará menos do que 7,5%. São sinais iguais, o que isso quer dizer? Que são grandezas diretamente proporcionais. Uma dica: todas as vezes que você estiver com a regra de 3 simples envolvendo porcentagem, você já pode afirmar que são grandezas sempre diretamente proporcionais, e você pode optar por não fazer esse encaminhamento das perguntas. Pode montar logo a proporção direta 2.500 sobre x igual a 100 sobre 7,5. Ou seja, x que multiplica 100 igual a 2.500 vezes 7,5. X é igual a 18.750 sobre x. X é igual a 187,50. E, portanto, já que houve um desconto de 187,50, ficamos claro que o valor pago após o desconto foi o valor total 2.500 menos o valor obtido de desconto 187,50. Ou seja, 2.312,50 centavos. Iremos dar início à resolução da questão número 8. Outra questão de porcentagem, iremos utilizar a mesma relação. Por quanto devo vender um objeto que me custou R$15 para obter um lucro de 30% sobre o preço de custo? R$15 está para 100%, assim como 30% está para X. Dando ênfase e verificamos que de 100 para 30 diminuiu, fazendo a pergunta se 100% representa 15, 30% representa X. Note, de forma repetida, que deu sinais iguais, grandezas diretamente proporcionais. Eu falei na questão anterior que não era necessário fazer esse estudo, uma vez que relação quantitativa com porcentagem são grandezas sempre diretamente proporcionais, o que isso poderia ser direto resolvido por 15 sobre x igual a 100 sobre 30, 100 que multiplica x igual a 15 que multiplica 30, x igual a 450 sobre 100, x igual a 4,5. E, portanto, o preço de venda com lucro de 30% será de R$15 mais 4,5, que seria o valor do lucro obtido, ou seja, R$19,50. Iremos terminar a aula de hoje com uma fala que eu acho muito importante em minha vida. Um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Bons estudos, um abraço a todos.